Fala galera, agora a gente vai começar uma aula sobre um caso clínico que eu trouxe para vocês muito interessante. E nessa aula eu preciso que vocês usem um pouquinho a imaginação de vocês para imaginarem o seguinte cenário. Imagine que vocês estão no meio do plantão de vocês e de repente você está lá no repouso médico e aparece uma notícia de que um homem faz mulher refém com a faca e policiais filmam toda a negociação. Essa imagem está sendo transmitida ao vivo na televisão e você está vendo tudo aquilo acontecendo e aí você se dá conta de que aquilo está acontecendo a 2 quarteirões da UPA que você está trabalhando. Você está lá de plantão na UPA e está acontecendo a 2 quarteirões de você. Quando de repente a polícia tenta se aproximar e ao tentar se aproximar, o homem esfaqueia o tórax da mulher. Além disso, ele, na hora que isso acontece, leva um tiro na cabeça da polícia que tenta interromper a ação. Como você sabe que aquilo está acontecendo a 2 quadras da sua UPA, você vai se dar conta que aquele problema vai chegar para você. E assim que o acidente acontece, assim que o problema maior acontece, toda a reviravolta inesperada da situação acontece, chega para você a ligação da Central de Regulação da SAMU avisando que aqueles 2 pacientes estão indo para a sua UPA. Em uma ambulância está indo a senhora que estava sendo assaltada. Ela sangra muito e sente uma falta de ar. Já ele tem um sangramento intenso na cabeça que não cessa de jeito nenhum e ele está completamente rebaixado. Ele está inconsciente. Assim que a ambulância chega na sua UPA, você corre diretamente para o paciente mais grave. Porque afinal, como médico, é isso que você tem a obrigação de fazer. Você tem a obrigação de procurar tratar sempre o paciente mais grave. E quem está rebaixado, não responsivo, jorrando até massa encefálica para fora da cabeça é o assaltante. Quando você chega ao pulso nele, ele simplesmente não tem pulso. Você não consegue sentir o pulso, chama o carrinho de parada e dá um choque, compressão, choque, compressão. Depois de 3 choques e ciclos de compressão seguidos, drogas que você fez endovenosa para ele, esse paciente não volta. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a equipe de enfermagem estava cuidando da senhora que foi esfaqueada na ambulância do lado. E aí, enquanto tudo isso está acontecendo, você percebe que o assaltante ele foi a óbito. E a senhora agora precisa dos seus cuidados. E você vai atender a senhora que foi esfaqueada pelo assaltante. Ela está lá extremamente agoniada com a falta de ar, pedindo ajuda, e você coloca uma máscara nela para ela respirar melhor, uma máscara de oxigênio. Você escuta o pulmão dela do lado esquerdo e consegue ouvir bem os ruídos hidroaéreos, não tem crédito, não tem nada. Quando você vai para o lado direito para escutar o pulmão dela, tá lá o tanque de oxigênio lhe atrapalhando, fazendo aquele barulho de vazando o oxigênio que veio com ela na SAMU. E você não consegue auscultar direito, é uma ausculta muito ruim, você fica um pouco agitado com a situação. E por desencargo de consciência pede um raio-x. Porque você não está conseguindo auscultar direito, saber se está tudo certo. E aí você pede um raio-x para a sua paciente. E o raio-x vem exatamente assim. Você olha para esse raio-x, vê, está preto do lado direito, está preto do lado esquerdo, está tudo certo. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Se está tudo certo com o pulmão dessa paciente, eu vou lá cuidar da declaração de óbito do primeiro paciente que faleceu. E a equipe volta a cuidar do que ela estava cuidando nos últimos 25 minutos. Do que ela estava cuidando antes dos últimos 25 minutos acontecerem. Ela volta a fazer o cuidado dos outros pacientes que estavam lá internados, um paciente que tinha tido uma crise convulsiva, o outro paciente que está com hipertermia e por aí vai. Você está lá preenchendo a declaração de óbito. E ao terminar esse preenchimento, você volta lá naquela paciente que estava mal, que estava um pouquinho desaturando, mas com a máscara de oxigênio ficou bem e o pulmão dela está normal, podia ser só ansiedade. E quando você chega lá, você percebe que essa paciente simplesmente estava parada. Ela não estava mais respirando. E aí bate o desespero em você. O que aconteceu? Ela estava respirando normal. Ela estava saturando bem, o pulmão dela estava normal. Como assim ela parou? E aí vocês tentam reanimar ela, traz carrinho de parada de novo, aquela agonia, droga injetável, ciclo de reanimação, choque. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Vocês já estão lá há 30 minutos e na 5ª vez vocês percebem que é a hora de desistir. Aquela paciente, ela veio a óbito.
assim como o assaltante. E o que aconteceu com ela se o pulmão dela estava tão bem? Quero que vocês deem uma olhada um pouquinho mais de perto nesse raio-x. Vocês, provavelmente, no período que estão, não têm a obrigação ainda de saber que encontrar em um raio-x. Vocês não têm a obrigação de olhar para um raio-x hoje e já saber exatamente o que é que vocês estão vendo. Mas você está num curso que lhe leva a se diferenciar dos demais, se leva a se destacar. Por isso eu vou fazer um rápido comentário sobre esse raio-x. Não é porque está preto de um lado que está preto do outro que está tudo bem. Esse raio-x, a gente pode estar diante de um pneumotórax. E um pneumotórax, ele se apresenta no raio-x com uma alteração hipertransparente, homogênea, aqui ó, em todo o pulmão direito. Ela é transparente. Quando é transparente demais, fica tudo preto. E aí fica exatamente tudo preto no pulmão. Gabriel, para mim, um é exatamente igual ao outro. Só que tem um detalhe. Quando eu tenho um pneumotórax de um lado, tem um aumento de uma pressão desse lado, tudo é empurrado para o lado de lá. A traqueia é empurrada mais para cá, o coração é empurrado mais para cá. E essas estruturas são desviadas para o lado contralateral da lesão. Gabriel, tem a obrigação de saber isso? Não. Você tem a obrigação de saber do que eu vou falar nos próximos slides. Mas eu estou mostrando essa imagem para caso você já queira ir se familiarizando, você tem uma fonte de aprendizado. Além disso, uma característica importante é que no pneumotórax, e agora você vai ver, caramba, isso aqui eu realmente estou vendo, você tem um aumento dos espaços intercostais. Olha a diferença deste espaço intercostal, a largura desse espaço entre essas duas costelas para esse aqui. Tá vendo que a distância entre essas duas costelas é menor do que a distância entre essas duas costelas? Isso aqui indica para mim que eu tenho um aumento da pressão desse lado quando comparado a esse lado. Gabriel, eu não ia notar isso nunca na minha vida. Essa paciente ia passar por mim 5 vezes e ia morrer as 5 vezes. Tudo bem, você não talvez tenha a obrigação agora de saber um raio-x. Mas existem algumas coisas relacionadas a um pneumotórax que você precisa saber. O pneumotórax nada mais é do que a presença de ar na cavidade pleural. Se eu tenho uma presença de ar na cavidade pleural imprensando, espremendo o pulmão, eu vou ter um paciente que se apresenta com dispneia, desconforto respiratório, angústia respiratória. E aí, o que é que eu vou ver só de olhar para esse paciente? Só de olhar para esse paciente, eu posso notar que os espaços intercostais de um lado estão maiores que o outro. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando de inspeção. Só de inspecionar esse paciente, eu já posso começar a ver, por exemplo, que ele está apresentando um padrão de taquipneia. Eu posso começar a perceber que ele está fazendo uso de musculatura acessória, porque ele está desaturando, o pulmão dele não está oxigenando o suficiente e ele está fazendo muito mais esforço respiratório para as partes saudáveis de pulmão tentar compensar isso. Além disso, você também pode notar um abaulamento desse tórax. Não tem um aumento da pressão, então eu posso ter um tórax que está um hemitórax está maior do que o outro hemitórax. E uma dica importantíssima para você. Você precisa avaliar abaulamento de tórax sempre se agachando e olhando no nível do tórax. Porque se você olhar de cima para baixo, existem grandes chances de você não perceber esse abaulamento. Vou repetir. No abaulamento de tórax, você tem a obrigação de se abaixar e olhar no nível do tórax. Porque se você olhar de cima para baixo, pode ser que você não perceba a diferença da altura entre um hemitórax e outro. Isso é muito importante. Eu estou lhe ensinando a como identificar um pneumotórax só olhando para o seu paciente. Mas existem também outras coisas que o seu paciente pode apresentar de alteração diante de um pneumotórax. A gente está falando de ar na cavidade pleural. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma diminuição da expansibilidade. O pulmão não tem mais complacência, porque o ar não entra e sai, ele fica aprisionado lá na cavidade pleural, impedindo que o pulmão saudável exerça uma grande força de expansão e contração, porque só tem um pequeno pedaço que está saudável daquele lado. Do outro lado tudo bem, a expansibilidade é normal, mas do lado acometido eu tenho uma diminuição da expansibilidade. E o frêmito tóraco-vocal vai estar diminuído. A gente tem, principalmente nesses dois primeiros pontos, uma manobra de palpação. E por que é que ele se apresenta assim? Por que é que eu tenho uma diminuição da expansibilidade
Por que eu tenho um frêmio do tórax vocal diminuído? Por que eu tenho a presença de um som timpânico? Isso tudo é explicado pela fisiopatologia de ter a presença de ar naquela cavidade. Mas presta muita atenção. Por que é que o frêmio do tórax vocal está diminuído? Se você entende isso, você nunca mais vai confundir. O ar, ele é um meio isolante. Se eu tenho uma camada de ar que separa um canto de outro, eu vou ter um isolamento acústico. Então, se eu tenho um frêmio do tórax vocal acontecendo lá no pulmão, ele não consegue passar pela película de ar ali presente e não consegue chegar até a pele. Então, quando eu coloco a mão nesse paciente para sentir o frêmio do tórax vocal, eu não sinto, porque o ar fez o isolamento da passagem dessa vibração. O som timpânico é óbvio, porque tem muito mais ar naquela cavidade. O murmúrio vesicular é extremamente diminuído ou abolido, porque aquela área pulmonar não está sendo airada, não está chegando ar pela traqueia até aquela região do pulmão, já que tem um ar que veio da cavidade pleural para ali. E também vai ter, obviamente, uma ressonância vocal diminuída. E sabe por que aprender isso é tão importante? Porque aquela paciente que morreu, nesse caso que a gente contou, ela podia ter sobrevivido com um esparadrapo e um pedaço de plástico. Isso mesmo. Um paciente com pneumotórax pode sobreviver se você souber usar um esparadrapo e um pedaço de plástico. Porque a melhor conduta na emergência para um paciente com pneumotórax é você realizar um curativo de 3 pontas. Você coloca um curativo que prenda 3 pontas de um plástico e deixe uma ponta solta. Sabe por quê? Porque o ar de fora não vai conseguir entrar nessa ferida, mas o ar que está dentro vai conseguir sair. Quando eu tiver um gradiente de pressão de fora para dentro, esse plástico vai grudar na pele. Quando eu tiver um gradiente de pressão de dentro para fora, esse plástico vai desgrudar da pele com a presença da massa de ar e o ar vai sair. Logo, a quantidade de ar na cavidade pleural vai cada vez mais diminuir, dá conforto respiratório do paciente. Essa é uma aula que eu trouxe o cenário mais prático possível, para que eu lhe ensine pneumotórax de um jeito que você nunca vai esquecer. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.